Olá, cursista! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renan Aquino. Trabalharemos a disciplina de comandos elétricos. Penso que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Para essa aula, Tira Dúvidas, separei alguns temas que julgo mais necessário e que seja propenso a gerar alguma dúvida sobre o assunto. Junto a esse tema, acrescentei algumas questões sobre o assunto de modo a esclarecer melhor. Caso tenham alguma dúvida sobre outros assuntos tratados dentro da disciplina, não deixe de procurar ajuda ao professor presencial ou nos fóruns Tira Dúvidas na sala da disciplina. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Conceitos básicos de comandos elétricos e noções de proteção. Comandos elétricos são circuitos que utilizam dispositivos elétricos destinados a comandar e controlar o funcionamento de sistemas elétricos. Tais dispositivos têm funções definidas para proteção, controle, sinalização, conexão, comutação, temporização e assim por diante. Os dispositivos usados em acionamentos elétricos industriais são dimensionados de acordo com as características elétricas das cargas que irão acionar. O bom desempenho desses dispositivos depende de uma série de fatores, como condições ambientais, procedência de fabricação, tempo de uso e, principalmente, de sua correta instalação e manutenção. Essa disciplina tem como objetivo fornecer informações tecnológicas sobre os principais dispositivos usados nos sistemas elétricos industriais, onde eletricistas e técnicos possam interpretar diagramas, especificar dispositivos, montar e dar manutenção nos circuitos elétricos. Todo circuito elétrico deve possuir proteções a fim de se evitar danos às instalações, aos equipamentos e principalmente riscos de acidentes pessoais. Durante essa aula e nas outras videoaulas, serão analisados os dispositivos utilizados para cada necessidade e o método mais adequado para a escolha certa em cada situação, através da análise de curvas de atuações desses dispositivos, da potência instalada e da ação seletiva entre eles. É possível coordenar as proteções entre si, garantindo o máximo de segurança às instalações e aos usuários desse sistema. Separei para vocês algumas questões sobre esse assunto, de modo a fixarmos melhor sobre tal. Vamos ver. Na questão 1, fala o seguinte: em comandos elétricos utiliza-se basicamente dois tipos de circuitos. Circuitos esses destinados à segurança do operador e automação do circuito. Nas alternativas abaixo, qual representa esses dois circuitos? Acionamento e comando, comando e potência, acionamento e potência, força e potência. Entre as quatro alternativas, a letra B é a alternativa correta, onde demonstra a parte de comando e potência, que são os dois circuitos que utilizam numa partida. São considerados dispositivos de proteção, exceto, dentre todos esses aí, só a botoeira que não é considerado um dispositivo de proteção, ela é considerada um dispositivo de manobra. O projeto do quadro de comandos elétricos de uma máquina contém dispositivos de proteção. Os três principais componentes de proteção utilizados são fusíveis, disjuntor e relé térmico, ok? Que se torna a resposta A a resposta correta. Para fixação melhor desse conteúdo, oriento que vocês façam a leitura da apostila e revejam a videoaula 1. Vamos para o próximo assunto? Dispositivos de comando, botão de impulso, contator tripolar e relé temporizador. Os botões de comando
são dispositivos destinados a estabelecer ou interromper momentaneamente no local ou à distância e de forma indireta o comando de equipamentos de manobra e ou de operação. Existem vários tipos de botão de comando. Geralmente são compostos por um elemento frontal de comando, o cabeçote, e o bloco de comando. Na figura da esquerda, vemos diversos tipos de botões que são empregados tanto na indústria como no meio residencial. Os contactores são dispositivos de manobra mecânicos acionados eletromagneticamente e operados à distância. São construídos para uma elevada frequência de operações e capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, inclusive sobrecarga no funcionamento. São usados para manobra de circuitos auxiliares de vários tipos, ligações de motores e outras cargas. Na figura do centro, vemos diversos tipos de contactores. Por fim, os relés de tempo, também conhecidos como temporizadores, são dispositivos empregados nos circuitos de comandos elétricos, com o objetivo de fazer a temporização de manobras em circuitos auxiliares de comando, circuitos de proteção e etc. Sua principal função destina-se a contar um determinado tempo para que se comece ou termine uma determinada ação, como ligar uma lâmpada ou motor. Na figura da direita, vemos um relé temporizador. Aqui separei para vocês algumas questões sobre esse assunto, de modo a fixarmos melhor sobre tal. Vamos ver aqui. A questão 4. Quais as características dos contactos principais e auxiliares de um contactor, respectivamente? Como dito nas aulas anteriores, os contatos principais são mais robustos e sempre NA. Os auxiliares são menos robustos e podem ser do tipo NA e do tipo NF, ok? A 5. Quanto à ligação do botão liga e desliga da partida de motores, é correto afirmar que a botoeira vermelha deve desligar e a botoeira verde sempre deve ligar o motor, tornando assim a alternativa B a alternativa correta. A questão 6. Dispositivos utilizados para acionamento através de contagem temporal. Dessa listagem aí, como vimos anteriormente, o relé temporizador é o utilizado para se fazer essa contagem temporal. Para fixação melhor desse conteúdo, oriento que vocês façam a leitura da apostila e revejam a videoaula 2. Vamos para o próximo assunto? Dispositivos de proteção, fusíveis, disjuntor tripolar, relé bimetálico de sobrecarga. Os fusíveis são dispositivos usados nas instalações elétricas, cuja função é interromper o fluxo de corrente elétrica toda vez que esta corrente exceder e puder causar algum dano ao sistema. Os fusíveis são aplicados toda e qualquer instalação elétrica. Em geral, os fusíveis são utilizados em aparelhos eletrônicos, residenciais, automóveis e indústrias, etc. Eles protegem o circuito contra os efeitos de curto-circuito e sobrecarga que podem, em algumas situações, provocar incêndio e explosões. A figura 1 apresenta os diversos tipos de fusíveis e suas simbologias. São dispositivos que atuam, o relé térmico são dispositivos que atuam pelo efeito térmico provocados pelas sobrecorrentes de longa duração ou quando ocorrer sobrecarga que superaquece um circuito ou parte do circuito a níveis inadmissíveis. Este superaquecimento pode ocorrer, por exemplo, em função de sobrecarga mecânica na ponta do eixo do motor, falta de uma das fases, tempo de partida prolongado de um motor, entre outras situações. A figura 2 apresenta o relé térmico e sua simbologia. O disjuntor motor, ou também conhecido o disjuntor, é um dispositivo de manobra mecânica utilizado para estabelecer, conduzir
e interromper correntes sob condições normais do circuito. E interromper correntes sob condições anormais do circuito, como curto-circuito, sobrecarga ou subtensão. A figura 3 apresenta o relé térmico e sua simbologia. Na figura 4, podemos observar a aplicação de diversos elementos de proteção em uma partida de um motor. Aqui separei para vocês algumas questões sobre esse assunto, de modo a fixarmos melhor sobre tal. Na questão 7, cita o seguinte: em circuitos de comandos elétricos, podemos encontrar fusíveis do tipo D e NH, para que ocorra a interrupção de energia. Sobre os fusíveis NH, podemos afirmar que, quando estiver aberto, quando eles já estiverem queimados, não irá conduzir energia, porque o filamento interno deles já estará rompido, evitando assim a passagem de corrente. Então, a letra B, resposta correta. A 8 fala sobre os dispositivos que realizam a proteção contra curto-circuito e sobrecarga, proteção térmica e magnética. Como foi dito anteriormente, os relés térmicos ou de sobrecarga são os elementos que desenvolvem essa função em um circuito. Portanto, letra B, a resposta correta. Observe a questão 9. Observe a figura ao lado e relacione os nomes para os seguintes itens e simbologia. O item 4, relé térmico. O item 5, conforme a figura, nós podemos ver, é o disjuntor trifásico, ou disjuntor motor. Por fim, a figura 7 é a simbologia que representa os fusíveis. Então, para melhor fixação desse conteúdo, oriento que vocês façam a leitura da apostila e revejam a videoaula 3. Vamos para o próximo assunto? Simbologia gráfica, partida de motores direta e estrela triângulo. A representação gráfica de circuito de comandos e de circuitos de potência. Um exemplo que iremos utilizar é a partida direta, que é o método de acionamento de motores de corrente alternada, na qual o motor é conectado diretamente à rede elétrica, ou seja, ela se dá quando aplicamos a tensão nominal sobre os enrolamentos do estator do motor, de maneira direta. Nesse tipo de partida, a corrente de pico, IP, pode variar de 4 a 12 vezes a corrente nominal do motor, sendo a forma mais simples de partir um motor. Comumente, a vantagem principal é o custo, pois não é necessário nenhum outro tipo de dispositivo de suporte que auxilie a suavizar as amplitudes de corrente durante a partida. Há inúmeras desvantagens com relação a outros métodos de partida, como, por exemplo, um transiente de corrente e torque durante a partida. A corrente variando de 4 a 12 vezes a nominal obriga o projetista do sistema elétrico a superdimensionar o sistema de alimentação, disjuntores, fusíveis, que fazem parte do circuito elétrico que alimenta o motor. Na figura, encontra-se os dois tipos de circuito. O circuito da esquerda é denominado circuito de força ou potência e o da direita, circuitos de comando. A finalidade deste diagrama de potência de uma partida direta é acionar o motor elétrico trifásico, disponibilizando a ele 100% da tensão de alimentação fornecida pela rede trifásica de alimentação. Para isso, se faz necessário que seja acionado o contactor K1, para que este disponibilize a alimentação do motor elétrico trifásico. No entanto, é importante observar que os fusíveis devem estar íntegros, permitindo a circulação de corrente, e o relé térmico também deverá estar em seu estado normal de trabalho, não acionado. Como podemos observar, o diagrama de potência da partida direta expressa o motor elétrico como sendo a carga que será acionada, e o acionamento é realizado através do componente contator. Já o diagrama de comando, como visto na figura desta partida direta, apresenta a lógica de contatos que será responsável por acionar os componentes que serão responsáveis por comandar as cargas presentes no diagrama de potência, neste caso, o motor elétrico trifásico. No
Nesse diagrama, como visto na figura, é representado o circuito da instalação estrela-triângulo. Quando a corrente de partida de um motor é muito elevada, poderá sobrecarregar os condutores da rede de alimentação, causando queda de tensão superior ao limite estabelecido pela concessionária de energia. Portanto, o objetivo da partida estrela-triângulo é demonstrar um dos importantes métodos para diminuir picos de corrente durante a partida de um motor de indução trifásico. A partida estrela-triângulo tem como objetivo permitir que o motor dê partida com correntes reduzidas em relação à partida direta, pois a tensão nas bobinas, tensão de fase do motor, será 3 vezes menor do que a tensão de linha, tensão da rede elétrica. Para esse tipo de partida é necessário que o motor tenha disponibilidade de trabalhar com 2 níveis de tensão, por exemplo, 220 e 380 volts, e que ele tenha 6 terminais para conexão. O procedimento para o acionamento do motor é feito inicialmente ligando as suas bobinas no fechamento em estrela 127, porém, nesse fechamento alimentados em tensão 220, até que este alcance uma velocidade próxima da velocidade de regime. Quando então, esta conexão é desfeita e executada a ligação com o fechamento triângulo 220, onde já tem a tensão alimentada. A troca da ligação durante a partida é acompanhada por uma elevação de corrente. Durante a partida em estrela, o torque e a corrente de partida ficam reduzidos a 1/3 dos seus valores nominais. Neste caso, devido ao baixo torque de partida a que fica submetido, o motor, as chaves estrela-triângulo são mais adequadamente empregadas em motores cuja partida se dá em vazio. Aqui separei para vocês algumas questões sobre esse assunto, de modo a fixarmos melhor sobre tal. Então vamos ver aqui. Continuando as questões, a questão 10 fala: observe a figura abaixo e responda às questões. Analisando o circuito ao lado, podemos afirmar que se trata de uma partida, como vimos anteriormente, é um método de partida mais simples, que é a mais conhecida, é a partida direta, portanto é a letra A. A 11 pede para você relacionar os nomes para os seguintes itens. Quais são, olhando a simbologia, quais os itens que estão relacionados? Questão o número 1, trata-se da simbologia que representa os fusíveis. A 2 é a simbologia que representa o relé, o disjuntor motor. O 4 é o relé térmico ou relé de sobrecarga. O 8 é a botoeira liga com contato NA. E a 10 trata-se dos terminais de alimentação da bobina do contactor K1. Para fixação melhor desse conteúdo, oriento que vocês façam a leitura da apostila e revejam a videoaula 4. Vamos para o próximo assunto? Gostaria de deixar aqui para vocês algumas instruções e orientações quanto à realização das atividades prática 1 e 2. A atividade prática 1 tem como objetivo promover ao cursista o conhecimento de diversas tecnologias voltadas para o campo de acionamentos de máquinas elétricas. Vimos na aula 1 e 2 sobre os tipos de equipamentos de proteção, suas características, princípios de funcionamento, vantagens e desvantagens. Além desses equipamentos, existem inúmeros outras para aplicações específicas. Com o avanço de novas tecnologias, surgem a cada dia novos equipamentos para proporcionar e promover qualidade na partida de motores, visto que no momento da partida há necessidade de se diminuir a corrente de partida. Existem equipamentos eletrônicos que desenvolvem tal necessidade com bastante êxito. Os inversores de frequência e software starter são equipamentos voltados para auxílio na partida de máquinas. O objetivo desse trabalho é instigar a pesquisa desses dois componentes. Nessa atividade prática 1, você, cursista, irá pesquisar sobre esses equipamentos, relatando a que se destina, princípio de funcionamento, vantagens e aplicações. A atividade prática 2 tem o objetivo de promover ao cursista o conhecimento prático na montagem de uma partida direta,
Vimos na aula 4 sobre os tipos de partida direta e estrela triângulo, suas características, princípio de funcionamento, vantagens e desvantagens. Além dessas partidas, existem inúmeras outras para aplicações específicas. Na semana 4, tem adicionado o vídeo de aula prática, onde é montado na prática a partida direta. O professor relata o circuito de potência e de comando, explica como cada um dos componentes desse método de partida. Após assistir essa videoaula prática, você, juntamente com outro colega, irá fazer uma descrição da aula prática sobre os equipamentos utilizados, relatando a que se destina esse método de partida, princípio de funcionamento da partida, vantagens e aplicações desse método de partida. Junto a essa atividade está a folha com o diagrama de partida, com o da foto, onde você irá fazer a descrição conforme pedido acima. Tente ser organizado e procure fazer essas atividades com bastante dedicação. Procure a apostila de vocês como referência. Chegamos ao fim desta aula, tira dúvidas, espero que tenha ajudado vocês. A utilização do caderno didático, padrão da disciplina e os outros materiais complementares postados aqui na sala da disciplina é fundamental para o progresso do seu conhecimento. Procure sempre estar buscando a leitura do mesmo. Por se tratar de uma disciplina teórica, prática, precisa-se de muita leitura e atenção para compreender os conceitos e termos que envolvem a técnica de comandos elétricos. Eu espero que vocês gostem e que absorvam ao menos um pouco do que veremos. Caso tenham alguma dúvida no decorrer da disciplina, procure ajuda junto aos professores presencial ou nos fóruns tira dúvida da sala virtual da disciplina. E não se esqueça dos estudos da apostila. A sua participação nos fóruns é muito importante. Que vocês tenham sucesso no decorrer da nossa disciplina, bons estudos e até a próxima.